Dizem que o sangue é mais espesso que a água. Mas, às vezes, o sangue que corre nas veias pode parecer veneno. Meu nome é Alberto Santos. Durante 45 anos, construí um império tecnológico do zero, um império que vale quase $1 bilhão. Enfrentei inúmeras batalhas na sala de reuniões, mas nenhuma delas me preparou para a guerra dentro da minha própria família. Imagine só, ser humilhado na festa da sua própria família. Chamado de velho miserável. Rejeitado e banido como um criminoso na frente das pessoas que mais deveriam te amar e respeitar. Isso aconteceu comigo, na noite da festa de aniversário da minha nora. Mas esta história não é apenas sobre dor e traição. É sobre força silenciosa, coragem oculta e a vontade feroz de reivindicar o que é seu por direito, não apenas um negócio, mas sua dignidade. Antes de contar como lutei e descobri segredos que abalaram o meu mundo, aqui vai uma coisa que quero que você faça. Nos comentários, diga de qual cidade você está assistindo. Vamos tornar essa jornada pessoal. Aproveite o vídeo. Há momentos na vida em que tudo o que você construiu, cada sacrifício que fez, parece ruir diante dos seus olhos. Meu nome é Alberto Santos, e esta é a história de um homem que construiu um império do nada, apenas para enfrentar a batalha mais dura não nas salas de reuniões ou em negócios, mas dentro das paredes de sua própria casa. Durante 45 anos, dediquei-me de corpo e alma à construção da Tech Brasil, uma empresa de tecnologia que evoluiu de uma modesta startup para uma potência avaliada em quase $1 bilhão. No entanto, apesar de todo o sucesso, riqueza e poder, havia uma guerra silenciosa sob a superfície, a guerra dentro da minha família. Aos 70 anos, era desesperar respeito. Era desesperar amor dos mais próximos. Mas o que encontrei estava longe disso. Meu filho, Eduardo, outrora meu orgulho e esperança, agora mal olhava para mim. E Cristina, minha nora, uma mulher que eu outrora acolhera, ela se tornou uma estranha, alguém cujas palavras feriram mais profundamente do que os ataques de qualquer rival nos negócios. Lembro-me das rejeições sutis nas reuniões de família, o jeito como Cristina revirava os olhos quando eu falava, a indiferença, os insultos sussurrados pelas minhas costas. Era como ver meu próprio legado sendo destruído, uma palavra cruel de cada vez. Às vezes, eu me perguntava se todos aqueles anos de luta tinham sido em vão. No entanto, por trás da aparência severa, por trás da humilhação e da dor, havia um homem que nunca perdeu a dignidade. Lembro-me das noites tranquilas, sozinho no meu escritório, refletindo sobre o passado, questionando cada decisão, cada relacionamento. A solidão era mais sufocante do que qualquer crise empresarial. Mas não se tratava apenas de mim. Rosa, minha esposa, permanecia em silêncio ao meu lado, com sua força muitas vezes escondida sob seu sorriso gentil. Ela tentou diminuir a distância crescente, curar as feridas entre nós, mas algumas fissuras são profundas demais. Nossa família estava se desintegrando, os alicerces rachando sob o peso da ganância e da traição. E lá estava o melhor amigo de Eduardo, Marco, que já foi como um irmão para mim, que assistiu impotente à família que eu amava cair em desordem. Sua presença era um pequeno conforto, um lembrete de que nem todos os laços foram rompidos. É aqui que nossa história realmente começa, em meio ao desmoronamento do que deveriam ser laços inquebráveis, em um cenário de riqueza que não poderia comprar respeito ou amor. Com o passar dos anos, as guerras silenciosas se intensificaram, culminando em um momento devastador, um momento que nenhum pai jamais deveria suportar. Mas antes de revelar aquela noite e a dor que ela trouxe, deixe-me levá-lo mais a fundo na vida que levei, nas escolhas que fiz e nas batalhas travadas nas sombras. Depois de anos construindo um império empresarial, pensei que os maiores desafios viriam da concorrência ou de quedas de mercado. Mas nada me preparou para a tempestade que se instalou na minha família, aquela onde o amor, o respeito e a lealdade eram os campos de batalha. Meu filho, Eduardo, e minha nora, Cristina, tornaram-se o centro de um conflito que destruiu tudo em que eu acreditava. Eduardo já foi meu orgulho. Quando menino, ele era minha pequena sombra, ávido por aprender, cheio de sonhos. Eu o ensinei a ser forte, a trabalhar duro, a respeitar os outros, valores forjados na minha própria luta. Mas em algum momento, esses valores começaram a desaparecer. Eduardo tornou-se mais quieto perto de mim, mais distante. O homem que antes aspirava a continuar meu legado agora parecia mais interessado em agradar a esposa do que em honrar o pai. Cristina, com sua sagacidade e ambição implacáveis, rapidamente se tornou a força dominante em nossa dinâmica familiar. Lembro-me da primeira vez que notei como ela me olhava, não com carinho, mas com uma espécie de desdém mal disfarçado. Ela chegou como uma tempestade, confiante e refinada, e logo começou a dominar não apenas a sala de reuniões, mas também a mesa de jantar. Em reuniões familiares, havia cortes disfarçados de piadas e olhares de desdém quando eu tentava participar das conversas. Eduardo não me defendia. Em vez disso, frequentemente desviava o olhar ou mudava de assunto. Aquele silêncio doía tanto quanto qualquer insulto.
As palavras e ações de Cristina minavam minha dignidade, mas a verdadeira traição era a ausência da voz do meu filho me defendendo. Minha esposa, Rosa, manteve a esperança. Ela tentou amenizar as coisas com lembretes gentis e palavras de paciência, mas as rachaduras se aprofundavam a cada dia. Às vezes, eu a pegava observando Cristina com uma mistura de tristeza e frustração, sabendo que Rosa se sentia impotente diante de uma mulher tão ambiciosa. Muitas vezes me peguei refletindo nos momentos de silêncio, sozinha no meu escritório. Imaginando quando o amor de uma família se transformava em um campo de batalha emocional. A dor não era apenas por respeito ou dinheiro, era por me sentir invisível, silenciada na presença daqueles que eu mais amava. Outros personagens acrescentaram camadas a esse drama. Marco, amigo de infância de Eduardo e antigo sócio, tentava ser a voz da razão. Ele costumava me ligar tarde da noite, expressando preocupação com a desintegração da família. Embora não tivesse poder na família, sua lealdade me lembrava que ainda havia aliados nesta guerra. E havia também os funcionários da Tec Brasil, alheios às batalhas pessoais travadas por trás das portas das salas de reunião. Funcionários que me respeitavam, confiavam na minha liderança, mas foram pegos de surpresa pela tensão que ameaçava transbordar para o ambiente de trabalho. Essa complexa rede de relacionamentos, ressentimentos silenciosos e expectativas não atendidas preparou o cenário para eventos que destruiriam mais do que apenas laços familiares, eles desafiariam os próprios alicerces da minha identidade. Enquanto eu estava no limite, lutando entre a dor e o orgulho, eu sabia que os próximos passos mudariam tudo. A história não era mais apenas sobre uma empresa ou uma família, era sobre lutar por respeito, pela verdade e por resgatar um legado que estava escapando por entre meus dedos. A noite ainda me assombra, a noite em que a dignidade foi arrancada diante de 40 pares de olhos, olhos que pertenciam não apenas à família, mas também aos colegas, parceiros de negócios e amigos de longa data do meu filho. Era para ser uma comemoração, o 35º aniversário da Cristina, uma noite repleta de risos, música e triunfo. Mas se transformou em um pesadelo. Lembro-me de entrar no grande salão do Terraço Itália, sentindo o peso de cada olhar sobre mim. Eu estava vestida com minhas melhores roupas, uma camisa azul clara e calças escuras, simples, como sempre. Para mim, era apenas uma roupa, algo confortável e familiar. Para Cristina, era a minha armadura de pobreza, que ela tentava ridicularizar. O salão estava repleto de elegância, arranjos florais requintados, garçons servindo vinho importado, um pianista tocando melodias clássicas. Cristina estava no centro, radiante em um vestido que devia custar mais do que a maioria dos funcionários ganhava em meses. Seu sorriso era afiado, seus olhos cheios de um fogo frio ao qual eu já havia me acostumado, mas nunca aceitei. Ela cumprimentou os outros convidados calorosamente, mas, ao me ver, algo mudou, seu sorriso se apagou, sua expressão congelou em uma máscara de desdém. Fui conduzida a uma pequena mesa no canto, longe dela e dos convidados importantes. Rosa sentou-se ao meu lado, tentando puxar assunto, mas a atmosfera estava carregada de tensão silenciosa e julgamentos sussurrados. Durante a primeira hora, fiquei em silêncio, observando. As conversas giravam em torno de mim, negócios, viagens, novos empreendimentos. Muitos envolvendo minha própria empresa, a Tec Brasil. Era irônico, lá estava eu, invisível em meu próprio império. Então chegou o momento que destruiu tudo. Um colega da Cristina, gerente financeiro da empresa, se aproximou de mim. Reconhecendo-me como o pai do Eduardo, perguntou sobre minha trajetória profissional. Por um breve momento, esqueci meu disfarce. Falei apaixonadamente sobre tecnologia, estratégias de mercado e inovação. Seu interesse era genuíno, e ele me incentivou, até mesmo sugerindo que eu voltasse a trabalhar. Mas então Cristina apareceu, como uma tempestade ganhando força. Ela ouviu partes da nossa conversa, com a fúria brilhando em seus olhos. Com um sorriso forçado e venenoso, ela sussurrou para o gerente financeiro que eu era um sonhador perdido no passado, um homem viciado em fantasias. A humilhação foi imediata e sufocante. Fiquei ali, sozinho, enquanto as palavras de Cristina ecoavam pela sala. Então ela falou, em voz baixa, mas carregada de veneno: Alberto, você poderia, por favor, parar de inventar histórias para impressionar meus colegas? Já chega de ter você por perto. Essa foi a gota d'água. Fiquei de pé, a fúria e a dor fervilhando sob minha aparência calma. Antes que eu pudesse sair, Cristina levantou a voz. Segurança. Tirem esse velho miserável da minha festa. Não aguento mais essa perturbação. A sala ficou em silêncio. 40 pessoas se viraram para observar enquanto 2 seguranças se aproximavam de mim como se eu fosse um invasor. Eduardo não disse nada, apenas abaixou a cabeça, envergonhado. Os soluços silenciosos de Rosa ecoavam em meus ouvidos. Sorri. Era um sorriso de desafio silencioso, de um homem que já havia sido quebrado tantas vezes, mas se recusava a desaparecer. Aquela noite foi um ponto de virada,
não apenas na minha vida, mas em toda a história que se desenrolaria, uma história de traição, resiliência e luta para recuperar o que foi roubado. Mas essa humilhação era apenas a superfície. Por baixo dela, havia anos de sofrimento silencioso, forças ocultas e planos que em breve mudariam tudo. Depois da humilhação na festa de aniversário da Cristina, percebi que algo precisava mudar. Não apenas na empresa, mas na minha família, dentro de mim. Eu precisava descobrir a verdade, quem realmente se importava comigo e quem estava lá apenas pelo que eu havia construído. Então, tomei uma decisão que me chocou: fingiria me aposentar. Oficialmente, entreguei as rédeas operacionais da Tec Brasil ao Dr. Fernando Silva, meu braço direito de confiança nos últimos 15 anos. Mas, a portas fechadas, permaneci como o proprietário silencioso de 87% das ações da empresa, observando e aguardando. 5 anos de silêncio. 5 anos observando meu filho e minha nora sob os holofotes enquanto eu desaparecia nas sombras. O homem que havia construído a empresa tornou-se, aos olhos deles, um personagem secundário, um velho aposentado vivendo de uma modesta pensão. O que mais me magoou não foi a humilhação, mas a indiferença. Eduardo não me cumprimentava mais com o carinho de um filho, mas com acenos obrigatórios. Cristina me tratava como um obstáculo, uma relíquia do passado, um fantasma inconveniente assombrando suas ambições. Às vezes, eu os ouvia falar, conversas sussurradas, farpas sutis sobre minhas ideias ultrapassadas, o velho que não entendia o novo jeito de fazer negócios. Minha presença desaparecia, minha voz era ignorada. No entanto, naqueles anos tranquilos, eu não estava quebrada. Eu estava aprendendo. Observando. Reunindo forças. Rosa, sempre minha âncora, estava ao meu lado, suportando silenciosamente o desrespeito, seu coração doente por um marido que ela amava além das palavras. E então havia Marco, o amigo de infância de Eduardo, que nunca parava de me procurar. Ele contava histórias dos velhos tempos, lembrava Eduardo de quem eu era, e de quem ele deveria ser. Marco era meu aliado invisível nessa guerra familiar. Por trás das cortinas da minha suposta aposentadoria, vi a transformação de Eduardo, não um menino esperançoso que criei, mas um homem mais influenciado pela ambição de Cristina. O filho que eu conhecera parecia definhar sob o peso da ganância e da manipulação. Questionei minha fé na família. Quando foi que o amor se transformou em estratégia? Quando foi que a lealdade deu lugar ao interesse próprio? A dor era aguda, mas dela surgiu uma determinação fria. Essa vida secreta, esse teste de corações e mentes, revelaria mais do que eu imaginava. E, enquanto eu observava de longe, uma tempestade se formava, uma que mudaria minha vida para sempre. 5 anos de silêncio. 5 anos vendo a família que construí se distanciar de mim, como se eu não passasse de um fantasma assombrando um lugar que um dia governei. Mas, por trás do silêncio, um fogo ardia dentro de mim. A noite em que Cristina me humilhou publicamente foi o ponto de ruptura. Aquele momento cristalizou anos de dor, traição e desrespeito em uma determinação afiada como aço. Na madrugada do dia seguinte, acordei com uma clareza serena que surpreendeu até a mim. A névoa de dúvida e tristeza havia-se dissipado. Chega de esperar. Chega de fingir. Era hora de revelar quem eu realmente era, não apenas o velho aposentado, mas Alberto Santos, fundador e acionista majoritário da Tec Brasil. Liguei para o Dr. Fernando Silva, meu parceiro de confiança e o homem a quem eu havia oficialmente transferido a empresa 5 anos antes. Quando ele chegou, contei tudo, a humilhação, a traição e a minha decisão. Fernando ficou chocado, mas leal, ele entendeu que era hora de agir com decisão. Juntos, planejamos como retomar o controle, não com raiva, mas com a autoridade da verdade e da justiça. Eu não seria mais a figura passiva em segundo plano. Eu lideraria novamente, não apenas pela empresa, mas para restaurar a dignidade que me fora roubada. Naquela manhã, entrei no escritório vestindo meu melhor terno, carregando o peso de décadas de sacrifício e a agudeza de um homem renascido. Os seguranças, que antes mal me olhavam, agora abriam as portas com respeito. Os executivos, surpresos ao me ver, logo compreenderam a gravidade da minha presença. A sala de reuniões fervilhava de tensão. Cristina, confiante e despreocupada, sentava-se entre os diretores, alheia à tempestade que se aproximava. Às 10h30, convoquei-a para uma reunião que mudaria tudo. Em tom calmo, mas firme, expliquei os motivos da sua demissão por justa causa, seu comportamento desrespeitoso, que manchava a imagem da empresa, e a traição que ela havia infligido não só a mim, mas também à família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Cristina vacilou, sua máscara de controle caiu. Vi o choque, a descrença e, talvez, tarde demais, o arrependimento. Em seguida, dirigi-me a toda a equipe de liderança, revelando meu verdadeiro papel como principal acionista e fundador.
A sala ficou perplexa, sussurros de surpresa enchiam o ar. Durante 5 anos, observei, aprendi e esperei pelo momento certo. O poder havia retornado ao seu devido lugar, não apenas em título, mas também em respeito e controle. As políticas mudaram imediatamente, nenhuma tolerância ao desrespeito, uma cultura de dignidade incutida. Mas além da vitória corporativa, houve um triunfo mais profundo: recuperar minha identidade, minha honra e meu lugar, não apenas na empresa, mas na minha família. Mas isso era só o começo. A batalha por respeito e verdade se espalharia por Eduardo, Cristina e Rosa, forçando escolhas que ninguém poderia ignorar. O choque ainda para no ar, o momento em que Eduardo descobriu a verdade sobre seu pai e a traição que havia envenenado silenciosamente a família por anos. Eu o vi, meu filho, lidar com uma tempestade de emoções, confusão, culpa, raiva e, finalmente, um doloroso despertar. Eduardo estava no meio de um terrível fogo cruzado. De um lado, eu, o pai que sacrificou tudo para construir um legado e suportou anos de humilhação em silenciosa dignidade. Do outro, Cristina, sua esposa, a mulher que ele amara e em quem confiara, agora revelada como a arquiteta de grande parte daquela humilhação. O peso da escolha o esmagava. Ele apoiaria o pai, o homem que ele havia negligenciado sem saber. Ou defenderia a esposa, a mulher que durante anos sussurrou veneno e ambição em seu ouvido, afastando-o lentamente. Lembro-me vividamente do momento em que Eduardo me confidenciou, com a voz carregada de arrependimento: pai, eu não vi, admitiu. Eu estava cego, dividido entre o amor e a lealdade. Deixei que as palavras dela abafassem as suas. Não havia raiva em minha resposta, apenas uma resolução silenciosa. Eduardo, o amor não justifica a traição. O respeito nunca desaparece com a riqueza, ele define o caráter de um homem. Mas Eduardo estava atormentado. Repassava mentalmente cada desfeita que testemunhara, cada momento em que não disse nada, cada vez que escolhera o silêncio em vez da defesa. A culpa o corroía como um veneno lento. Em meio a essa crise familiar, Rosa permaneceu como o coração terno, porém inflexível, do lar. Ela confortava Eduardo, tentando guiá-lo por esse labirinto moral, enquanto carregava consigo sua própria tristeza ao ver o homem que amava ser ferido pelas pessoas mais próximas a ele. Marco, amigo de longa data de Eduardo, tornou-se um observador e conselheiro silencioso. Consciente da ruptura familiar, ele incentivou Eduardo a encontrar forças e a refletir profundamente sobre o que realmente importava. Cada conversa, cada olhar na família se tornava carregado de uma tensão silenciosa. A casa que antes era um santuário parecia um campo de batalha. A luta interna de Eduardo culminou em uma decisão dolorosa, uma encruzilhada onde ele teve que escolher entre a lealdade a uma esposa ingrata ou a um pai que o amava além da conta. Não se tratava mais apenas de família ou negócios, tratava-se de honra, identidade e redenção. À medida que a história se desenrola, exploraremos as consequências dessa escolha, como a lealdade e o amor se chocam, como o perdão é combatido e como a verdadeira força emerge do caldeirão do sofrimento. O dia em que Cristina foi demitida foi mais do que uma simples decisão corporativa, foi um acerto de contas, uma mudança sísmica que abalou nossa família e a empresa que ela controlava com força de vontade. Observei-a entrar no escritório naquela manhã, radiante como sempre, sem saber que hoje seu reino ruiria. A ligação do Recursos Humanos foi fria e oficial, uma reunião para discutir alegações graves que ameaçavam sua posição. Confusão e descrença estampavam seu rosto, mas ela não tinha ideia da origem das acusações. Quando me revelei como o dono, não o aposentado impotente que ela desprezava, mas o homem que assinava seu salário e detinha as chaves para seu futuro, a sala mergulhou em um silêncio atordoado. A confiança de Cristina se estilhaçou como vidro frágil. Diante não apenas de sua demissão, mas também da exposição pública de seus próprios delitos, ela foi forçada a sair, escoltada por seguranças, uma rainha destronada. Mas a perda profissional foi apenas a superfície. Por baixo, estavam as consequências pessoais devastadoras, uma reputação destruída, relacionamentos em ruínas e um futuro nublado pela incerteza. Uma vez pronta para alcançar patamares mais altos, Cristina viu as portas se fecharem atrás de si enquanto a notícia de sua demissão se espalhava como fogo nos círculos corporativos. Seu desespero era palpável, ligações para nossa casa, implorando por perdão, por outra chance, lágrimas e promessas quebradas enchiam as linhas. Mas eu havia aprendido que respeito não se exige nem se compra, se conquista, ou se perde para sempre. Enquanto isso, Eduardo lutava com uma transformação dolorosa. O homem que antes permanecera em silêncio agora despertava para as duras realidades da lealdade e da verdade. Rosa, sempre o pilar silencioso, viu tanto sua dor quanto a determinação do marido se aprofundarem, navegando por essa tempestade familiar com graça e força silenciosa. Através desse crisol de conflito, passei a compreender verdades profundas sobre poder, orgulho e o preço da traição. O controle sobre uma empresa não significa nada sem o controle da própria dignidade e dos próprios valores.
Liderança não se resume apenas à estratégia, mas à coragem de se manter firme em princípios, mesmo com grande custo pessoal. As lições aprendidas com a queda de Cristina repercutiram além das salas de reuniões, no próprio coração da família, da confiança e do respeito. E, ao olhar ao redor, reconstruindo não apenas uma empresa, mas uma família fragmentada pela ganância e pela ambição, percebo que a verdadeira vitória não reside no poder recuperado, mas no caráter restaurado. Depois de tempestades de traição e humilhação, depois de anos de testemunho silencioso e dolorosas realizações, chega um momento, não apenas de vitória ou vingança, mas de renascimento. Para mim, Alberto Santos, esse momento foi o amanhecer tranquilo após a noite mais escura, um momento para resgatar não apenas minha companhia, mas minha alma. Aprendi que o verdadeiro poder nunca está na riqueza ou nos títulos, mas no caráter, a força invisível que define um homem além das batalhas da sala de reuniões. Minha jornada me ensinou que respeito não pode ser coagido, apenas conquistado, e legados duradouros são construídos com base na integridade, humildade e amor. As feridas infligidas pelos mais próximos foram profundas, mas me transformaram em um homem que se mantém firme, não por orgulho, mas pela força gentil da resiliência. Rosa, minha companheira inabalável, e Eduardo, que encontrou seu caminho através do remorso e do crescimento, tornaram-se pilares de uma família reconquistada. Nossa história não é apenas sobre negócios ou traição, é um testemunho da capacidade do espírito humano de perseverar, perdoar e se reerguer. Das cinzas da confiança quebrada, emerge uma nova fundação, construída com base na honestidade, no respeito e na compreensão. Agora, sigo um caminho dedicado à reconstrução, não apenas de uma empresa, mas dos laços outrora rompidos pela ganância e pela ambição. Minha mensagem é clara: valorize as pessoas ao seu redor. O dinheiro pode abrir portas, mas não pode abrir corações. Poder sem respeito é vazio, e sucesso sem dignidade é vazio. Para quem está assistindo, saibam disto: seu valor não é medido por suas posses, mas por como você trata os outros e como você se comporta quando ninguém está olhando. A verdadeira vitória da vida está em viver com honra e deixar um legado de respeito. Esta história termina com um novo começo, um convite à reflexão sobre o que mais importa e à coragem de se manter firme, apesar das tempestades. Obrigada por trilhar esta jornada comigo. Que você encontre sua própria força para se erguer e resgatar sua dignidade. E lembre-se, o maior legado que deixamos é o respeito que conquistamos, o amor que damos e as vidas que tocamos além de nós mesmos.